Todos os domingos eu venho para EBD. Venha conhecer e espero por você. Saúdo a todos os jovens com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula. É motivo de gratidão a Deus por esse privilégio de juntos termos essa liberdade de meditarmos na palavra do Senhor. Estamos dando continuidade à nossa revista do segundo trimestre do ano de 2020 sobre a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje a nossa lição de número 6 vai nos falar sobre a condição dos gentios sem Deus. Eu quero ler para vocês o texto que está em apreço em Efésios, capítulo de número 2, e os versos 11 até o 14, que diz assim, o subtítulo: Os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Verso 11: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Amém? Nós temos também outro texto registrado na lição, que é Romanos, capítulo 4, o verso 12, o 13 e o 14. Diz assim: E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém? Nós temos como texto áureo Efésios 2:11, já lemos, né? Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Esse versículo está relacionado, né, à condição dos gentios. Verdade prática. Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Amém? Então, quando a Bíblia ela trata dessa questão, o apóstolo Paulo trata da questão dos gentios. Quem são os gentios? Os gentios, eles são todas as nações descendentes de Noé após o dilúvio. Nós sabemos que o dilúvio ele aconteceu, né? Por uma permissão de Deus, por causa da violência dos homens, onde Noé ele recebe uma ordem de Deus, primeiramente para frutificar e multiplicar a terra, governar a terra, assim como Adão também recebeu essa mesma ordem divina, né? Só que por causa da violência desses homens, então o Senhor, ele aniquilou todo aquele povo, mas ele preservou a família de Noé, porque somente a família de Noé foi obediente a Deus. Então ele preservou para que a raça humana não fosse extirpada da terra, né? Então isso está registrado em Gênesis, capítulo 9, o verso de número 1. Então a intenção de Deus era que todos fossem um só povo, tementes e obedientes a Ele. Então, como isso não aconteceu, pois depois do dilúvio, né, da família de Noé ter sido preservada, né, com o decorrer da história, houve o governo
de um rei chamado Nimrod. Nimrod era filho de Cuxi. Isso está registrado em Gênesis capítulo 10, do versos 9 ao 12. Então esse rei ele habitava na região da Mesopotâmia, que era a única nação existente, né? Só que ele, juntamente com aquele povo daquela região ali, eles se rebelam contra Deus. E ali eles constroem uma torre chamada Torre de Babel, né? Com receio de haver um novo dilúvio, né? Provido por Deus para a destruição dos desobedientes, então eles fizeram aquela torre na ambição, né? De que não fossem atingidos se houvessem, né, um juízo de Deus sobre a vida deles através de um novo dilúvio. Então, a intenção deles era que eles não fossem assim, um só povo, né? Só que eles se uniram, né, em relação a essa rebeldia, essa rebelião contra Deus, mas a fim de quê? A fim de que eles pudessem adorar a criação, né? Pecassem contra os desígnios do Senhor, né? Para com a humanidade, né? Para o quê? Para dominarem o mundo, né? Através da sua vontade egoísta, do seu desígnio, do seu coração egoísta, para que eles pudessem dirigir o seu próprio destino. Então, o Senhor, por graça, bondade e misericórdia, né, ele não quis destruir novamente a humanidade. Então, o que o Senhor fez? O Senhor, está registrado em Gênesis 11, verso 1 ao 9, ele age de uma forma assim, que ele divide aquele povo através da confusão das línguas. Uma vez que todos falavam a mesma língua, era um só povo, uma só nação. Mas então o Senhor, ele através da sua bondade e misericórdia, ele faz então uma dispersão desse povo. Ele dispersa aquele povo, né? Confundindo ali as suas línguas, né? Para que eles não se entendessem mais e tivessem que sair daquela, né, localidade, cada um procurar um outro lugar, né? Para morar, para constituir, né? Suas famílias, construir cidades, né? Outros povos, né? Então, foi assim que foi formado os gentios. Então, os gentios são todos os povos da terra, né? Só que havia uma promessa de Deus, um propósito de Deus, um desígnio de Deus estabelecido desde a criação, né? Porque o Senhor, ele fez o homem para ser um ser eterno, né? Para morar, para viver com ele, para governar com ele eternamente, né? Então, através desse propósito de Deus, o Senhor então permitiu essa dispersão, né? Essa divisão. Por quê? Porque aquele povo, eles haviam se voltado para a idolatria, para a feitiçaria, para a astrologia, né? Então, o Senhor os entrega a sua própria concupiscência, né? Por quê? Porque eles estavam alheios a Deus e às coisas espirituais, né? Voltando-se para o materialismo e para as vaidades dessa vida, né? Alheios às perspectivas eternas, né? Eles apregoavam o quê? Viver o máximo dos prazeres carnais, dos prazeres dessa vida, né? Eles não se preocupavam com a eternidade, não se preocupavam com a morte, entendiam, né, na sua alienação, que a morte seria o fim, né? Que não haveria vida após a morte. Então, era assim a forma desse povo pensar e agir. Um povo que se rebelou contra Deus, se revoltou, né, contra o Senhor, voltando-se à idolatria, à feitiçaria, à astrologia, né? Adorando aos astros, a criação. Amaram mais a criação do que o Criador. Em sequência, nós vemos então o Senhor Deus, para a realização do seu propósito divino de salvação da humanidade, da raça humana, ele chama Abraão.
Abraão era um gentio. Lembra que o Senhor chamou Abraão lá da terra de Ur dos caldeus, né? Fez ali promessas, né? Chamou ele para peregrinar sobre a terra, né? Que lhe mostraria uma outra terra e que ele seria pai do quê? De uma grande nação, que está registrado em Gênesis, capítulo número 12, do verso 1 ao 6. Vamos ler essa referência, porque essa é a chamada, né, do povo de Deus, a chamada do povo de Israel, né? Nação que o Senhor escolheu, o Senhor formou, né, para que realizasse o seu propósito de salvação, porque através da nação de Israel viria o Messias prometido, né, para a salvação de toda a humanidade. Então, em Gênesis capítulo 12, diz assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Verso 1: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Guardemos essa verdade bíblica. Em Abraão, todas, através desse concerto, desse pacto, dessa aliança que Deus fez com Abraão e a sua descendência, para ser uma nação, um povo escolhido, eleito por Deus, separado, né? A Bíblia nos fala que Israel foi um povo escolhido para ser zeloso de boas obras, uma nação que servisse como testemunho, né, para as demais nações. Uma nação que servisse ao Deus vivo, Deus criador, sustentador de todas as coisas. Então aqui a palavra do Senhor está dizendo que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Então nós observamos aqui que já aqui não há distinção entre judeus e gentios, mas é o que nós vamos decorrer, né, esse assunto durante essa aula. Vamos lá então. Então o Senhor realiza, né, uma aliança com Abraão, um concerto, né, para que Abraão fosse pai de uma grande de nações, né? Pai de nações, pai de uma grande nação e pai de nações. Então, primeiro, o Senhor faz esse pacto, que é chamado de pacto abraâmico, através da circuncisão. Aí entra, né, esse concerto de Deus, esse sinal de Deus para a nação de Israel, um povo ao qual o Senhor formou, né, através dos pais, né, dos patriarcas, que é Abraão, Isaac e Jacó. Então o Senhor, ele faz como um sinal ali, como uma distinção dessa nação escolhida por ele, o processo, né, da circuncisão. E o que era o processo da circuncisão? O processo da circuncisão é a retirada da pele do prepúcio do órgão sexual masculino, o órgão reprodutivo masculino. Então é a remoção dessa pele, né? Isso, esse ato aí cirúrgico, né, que tira em forma de círculo essa pele retirada, ela é denominada circuncisão, né? É prescrita na lei que o Senhor deu, né, a Moisés, e é um sinal externo, né, para todos que pertenciam ao povo dessa aliança. Isso está registrado em Gênesis, capítulo de número 17, o verso 10 ao 14. Vamos ler. Onde diz assim: Deus muda o nome de Abrão. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Agora, do 10, nós lemos do 1
ao 2, vamos ler agora do 10 ao 14, que diz assim: E este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E estará o meu concerto na vossa carne, por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, porque quebrantou o meu concerto. Então, isso era o quê? Um sinal externo e uma distinção do povo de Deus entre as demais nações que eram pagãs, né? Que adoravam outros deuses, né? E também politeístas, né? Que adoravam não somente a um só Deus, né? No caso que é a idolatria, mas sim a vários deuses, né? Então eles eram politeístas, idólatras. Então essa era a distinção daquele povo. Nós vemos um segundo pacto chamado pacto mosaico ou sinaítico, que através da lei, né? Israel constituído como reino sacerdotal, santo e propriedade peculiar do Senhor. Isso está registrado em Êxodo, vamos ler lá, capítulo de número 19, o verso 5 e 6, diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Temos também o terceiro pacto, que é o palestiniano, né? O pacto realizado pelo Senhor com o povo na entrada da conquista da terra de Canaã, né? E também o pacto davídico, feito com Davi, de estabelecer o seu reinado e a sua descendência, que nasceria, onde nasceria e onde surgiria o Messias. Veja bem, para que esses homens que foram escolhidos por Deus fizessem parte desse pacto, eles tinham que ser circuncidados. Abraão foi circuncidado aos 99 anos. Seu filho Ismael aos 13 anos de idade. Isaac ao 8º dia de nascimento. Moisés foi circuncidado, o povo foi circuncidado, o povo de Israel. Após o povo do deserto, no deserto não houve circuncisão, mas após aquela geração que passou pelo deserto, né, os novos descendentes que entraram, que tomaram posse da terra de Canaã, após eles tomarem posse, o Senhor pediu para que Josué circuncidasse todos os machos, né, daquele povo, né. Então nós vemos aqui, ó, os benefícios físicos da circuncisão. Primeiro, diminuição de contrair infecções urinárias e doenças sexualmente transmissíveis e de obter câncer nessa região produtora, né? Por que no 8º dia? Porque no 8º dia, cientificamente é comprovado que o sangue da criança ele coagula com mais facilidade, promovendo uma melhor e mais rápida cicatrização, certo? Então, para nós resumirmos aqui, né? Nós já falamos que a circuncisão era um sinal, né? Era uma identificação pessoal, também intransferível, né? E espiritualmente falando, remete à santificação daquele povo, né? Separado dos demais povos, né? Na nova aliança, né? Nós vemos que o que precisa ser circuncidado não é essa carne do prepúcio, mas sim o coração, né? No sentido de cortar tudo que é impuro e desagradável aos olhos de Deus.
Isso fala de um coração regenerado, transformado e guiado pelo Espírito Santo. Mas com o decorrer da história, né? E também para cumprimento dos propósitos de Deus, porque nada saiu, né? Dos desígnios de Deus. Pode o homem falhar, pode o homem pecar, mas o Senhor Deus sempre está pronto para agir, para intervir, para operar, né, na história da humanidade. Então aqui o Senhor, ele levanta o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele é chamado e considerado o apóstolo dos gentios, tá? Um pouquinho antes, o próprio Senhor Jesus já veio com a incumbência como missão a pregoar o evangelho, né, a todos os povos. Então, é no Senhor Jesus que as demais nações, que são os gentios, teriam condições de fazer parte dessa promessa, das promessas que foram feitas para a nação de Israel, né? Porque junto com esse pacto, com esse concerto e com esse sinal que foi a circuncisão, né? Israel teve condição, né, de receber as promessas de Deus, as promessas eternas do Senhor, a salvação, o galardão, né? Um lugar especial diante do Senhor. Então, quando o Senhor Jesus ele vem já para cumprir esse propósito divino de, através do evangelho, alcançar a toda criatura, né? O próprio Senhor Jesus disse que todo aquele que crê, né, será salvo, né? Todo que crer será salvo. Então isso já não é por conta de algo realizado na carne, um sinal externo, por mão humana, né? Para que ninguém possa se gloriar, mas sim por graça, bondade e misericórdia de Deus. Uma vez também que os judeus, eles se orgulhavam de ser circuncidados, né? E eles davam tanto valor para isso, ao ponto deles desprezarem os demais povos, né? Não era para eles desprezar os outros povos, não era para eles não ter contato com os outros povos. O Senhor os escolheu e os levantou para influenciar os outros povos, né? Mas o orgulho, né, espiritual subiu ao coração deles, ao ponto deles acharem que eles eram superiores espiritualmente diante dos gentios, né? E não os aceitavam, né? Tinham eles como os pecadores, né? Muitos deles não se assentavam com os pecadores, né? Não comiam com os pecadores, não tinham contato, né, com os demais povos, né? Havia uma discriminação, né, um preconceito em relação a isso. Mas isso não era a vontade de Deus para que os judeus tivessem esse tipo de atitude. Então o Senhor, ele levanta o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, né? E nisso houve uma controvérsia, porque Pedro pregava a circuncisão. Para todos aqueles que aceitassem a Jesus, tinham que ser circuncidados, né? Já Paulo não, ele pregava que não precisava, né, ser circuncidado. Então, houve até um concílio, né, chamado Concílio de Jerusalém, que foi uma reunião inicial entre a liderança cristã nos meados do primeiro século, para abordar se os gentios, os não-judeus, deveriam seguir as leis de Moisés, principalmente a circuncisão. Então o apóstolo Paulo, ele dizendo aos Gálatas, no capítulo 6, o verso 15, diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E o que é ser essa nova criatura? Que é o maior sinal de pertencer a Deus através do seu Filho, né? E ser participante das promessas. É ter um coração regenerado, um coração transformado por Deus através da ação transformadora
do Espírito Santo de Deus no espírito do homem, no entendimento do homem. Então, nós vemos aqui na carta do apóstolo Paulo que o que ele quer retratar aos irmãos gentios, né, novos convertidos lá de Éfeso, é para que os irmãos valorizassem essa tão grande salvação, essa tão grande oportunidade que o Senhor deu para eles, serem participantes dessas promessas eternas, dessas riquezas, né, espirituais, provindas a partir do momento, né, que o Senhor fez essa promessa através de Abraão, né, cumpriu através do nascimento de Cristo, né, e agora eles, aceitando a Cristo, tiveram acesso, né, por graça a essas promessas divinas, a essas promessas eternas. Nós lemos aqui em Gálatas, vemos em Gálatas, capítulo 3, o verso 29, o apóstolo Paulo dizendo assim: e se sois de Cristo, então sois a descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então nós vemos aqui também o apóstolo Paulo dizendo que se eles são de Cristo, são da descendência de Abraão, eles são por direito, né, herdeiros da promessa. Nós vemos o próprio Senhor Jesus testificando no Evangelho segundo São João, capítulo 17, do verso 3, o 3 e também o 6, dizendo assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O 6. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu me destes, e guardaram a tua palavra. Então, o próprio Senhor, testificando, né, da sua obra redentora, da sua obra salvífica, a fim de reconciliar, né, os povos, as nações a Deus. Lembra que no início da aula nós começamos falando da natureza dos gentios, de onde eles vieram, né? E que somos nós, porque nós somos os gentios. Fomos alcançados pelo Senhor, por essa promessa a Abraão, né? Pela fé, né? E isso tem sido nos imputado por justiça, por fé, né? Então nós cremos, né, na obra redentora do Senhor. Então, mesmo na condição de gentios, não ser o povo, né, originário daquela promessa lá do Senhor, mas nós fomos enxertados nessa promessa de Israel a respeito, né, das promessas advindas do Senhor, né, nas nossas vidas, e por isso nós devemos glorificar a Deus, ser gratos a Deus por esta tão grande oportunidade que o Senhor nos deu, né, de fazer de nós seus filhos. Eu quero encerrar então lendo Romanos capítulo 2, verso 28 e 29, que diz: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão o que é no coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Na conclusão aqui da nossa lição, o comentarista diz: um dia, porém, a magnitude do amor divino circundou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A Ele a honra, a glória, o louvor, a majestade e o poder. Que o Senhor venha abençoar ricamente a sua vida, querido aluno. Continue firme nos propósitos do Senhor, nos desígnios do Senhor na sua vida e através da sua vida, tendo como exemplo, né, o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo
dos gentios, cumprindo o seu propósito, e aqui ele lembra a todos nós de valorizarmos essa tão grande salvação e oportunidade realizada por Deus, projetada por Deus desde o início. Que Deus abençoe a todos na paz do Senhor.